Primeira etapa do Cape Epic começou de verdade, e do ponto de vista estratégico, o Cape Epic nunca mais vai ser o mesmo. Cape Epic nós temos a camisa amarela de líder, assim como no Tour de France. No ciclismo, como é um esporte muito mais antigo, os ciclistas eles têm muito mais consciência do peso de vestir a camisa amarela, das responsabilidades e também quem quer vestir a camisa amarela, o que tem que ser feito e se vale a pena estar com a camisa amarela. E parece que isso começou a acontecer no Cape Epic, o que é muito bacana do ponto de vista estratégico. O grande atrativo da etapa hoje não aconteceu pedalando, aconteceu logo após os atletas cruzarem a linha de chegada, com as declarações do Avancini dizendo que as bicicletas deveriam ter microfone para que o mundo descobrisse quem realmente Nino Schurter é. Em contrapartida, o Nino dizendo que se a Cannondale quer uma roda, uma equipe para ficar no vácuo o dia inteiro, que eles procurem outra equipe, porque a Scott eles não vão ter esse vácuo. Ou seja, o negócio está pegando fogo, principalmente nas declarações. Geralmente eu gosto de fazer essa cobertura no calor da emoção, mas eu confesso que hoje foi emoção demais e calor demais. Eu já tentei fazer esse vídeo umas 10 vezes. Não é isso, porque não param de chegar informações, diferentes opiniões sobre o que aconteceu, e daí eu tenho que ligar a câmera e respirar fundo, e vamos lá sobre as minhas impressões e opiniões sobre essa história. Antes, para dar uma dissipada nessa emoção, o Hildon do canal Pedalando Junto, ele tá fazendo uma cobertura com foco na participação dos brasileiros. Então eu vou deixar para vocês o link do canal dele, assistam lá, todo mundo que tiver curiosidade sobre os detalhes da participação dos brasileiros. Mesmo assim, o Rogerinho, né, nosso correspondente, ele não está no Cape Epic, mas ele falou com o Célio e com o Paulette, que estão participando, e eles mandaram um vídeo logo após a etapa de hoje. Então vamos ver o que eles têm para falar. Enquanto isso eu tomo uma água aqui para dar uma acalmada. Célio e Paulette. Completamos 111 quilômetros. Tinha de tudo hoje, né? Muito single track, subida. Topzera a trilha. Bom demais. 10. Fiquei apagado por uma hora, depois recuperou um pouco. Ó, bom demais. Manda dinheiro, mamãe. Deu saudade da minha mãe hoje. Money, little mother. Deu saudade da minha mãe, dos meus filhos. Deu você com saudade também? Da minha mulher. Saudade muito dela. Pois é, 111 com 2.700. Nós fizemos em 5 horas e 40. Oh, trem doido. É bom. Os caras estão bem, né? Claro, você acaba cansado, mas os caras estão motivados após a primeira etapa, que continue assim nas próximas etapas. Vamos lá. No feminino, o que aconteceu hoje foi a consolidação do que aconteceu no prólogo, né? Com o aumento de diferença de tempo entre as duplas. A Annika Langvad e a Anna van der Breggen, elas pedalaram o dia inteiro sozinhas, praticamente, o que é bem mais difícil, para aumentar ainda mais a diferença entre a Ariane Lutil e a Maia, que consequentemente pedalaram sozinhas para aumentar a diferença em relação a Liu e a Adelaide. Então essas são as 3 primeiras duplas femininas de hoje, que consequentemente são as 3 primeiras duplas na classificação geral, né? A gente não tem no feminino a mesma coisa que acontece no masculino, de ter essa competição mais direta entre 2 duplas pedalando junto, uma forçando o ritmo da outra, né? Aí as duplas têm ritmos muito particulares e elas acabam pedalando sozinhas, o que psicologicamente é difícil, porque você não tem aquele componente psicológico de ter alguém para você competir diretamente, ou de ter o benefício do vácuo. E o benefício do vácuo geralmente é o que causa discussão, como aconteceu no masculino. Falando no masculino, a dinâmica é completamente diferente. Os 30, 40 primeiros quilômetros, ele é caótico, com um pelotão muito grande, muita discussão, muito briga de posicionamento, e isso vai várias duplas vão ficando ao longo do caminho. Próximo do meio da etapa, as duplas que estavam ali juntas já eram as duplas que todo mundo conhece. Scott, Cannondale, Trek, Specialized, Bulls, essas eram as duplas. A Scott, com o Nino e com o Forster, desde o começo os caras se mostravam muito agressivos.
Parece que a estratégia deles é a agressividade do começo ao fim. Além da agressividade na questão física, o Nino tem a característica de falar muito. E pelo que parece, ele sabe usar as palavras, tanto quanto o físico, para desestabilizar os competidores. E infelizmente parece que é isso que aconteceu hoje. A Specialized com o Kuhave e com o Sanguês, eles estavam muito bem nesse grupo da frente. Até o momento que eles começaram a ter problemas. Sanguês caiu, bateu a cabeça até o cara se recompor, voltar ali, perderam tempo. Pouco tempo depois, o Kuhave teve problema no taquinho da sapatilha. Perderam mais tempo ainda. Força para recuperar. Enquanto eles ficavam entre problema, solução e força, o pelotão começou a ter uma cara mais definitiva, que era Scott e Cannondale na frente, essas duas duplas, que se destacaram um pouco de 3 duplas que estavam atrás, 2 equipes da Bulls, uma equipe da Trek, e atrás fazendo força para recuperar, Specialized com Kuhave e Sanguês. Isso não mudou até a linha de chegada. Esse cenário que foi estabelecido no meio da prova, ele se manteve na segunda metade da prova até a linha de chegada. Então, para antecipar a empolgação com o final, que é quase o menos importante hoje, vitória da Scott com o Nino e o Forster. A 2 minutos e 50, talvez, Fiumik e Avancini. 1 minuto e pouco atrás, 3 duplas chegaram no sprint. 2 equipes da Bulls, uma equipe da Trek. Impressionante, o Kuhave e o Sanguês, eles fizeram muita força de recuperação. Então, se tem uma dupla que merece o número vermelho, que é o número de mais combativo, acho que isso não existe no Cape Epic, mas se existisse ou se existe, é para os dois. Porque eles fizeram muita força e na classificação geral, apesar deles terem chegado na etapa de hoje na 6ª colocação, na classificação geral eles estão em 3º. Após uma etapa caótica, Nino e Forster, Fiumik e Avancini e o Sanguês e o Kuhave. Essas são as 3 primeiras colocações. Do ponto de vista estratégico, o que pode ter acontecido? O Nino e o Forster estão, obviamente, apostando em agressividade do começo ao fim para tentar abrir liderança, consolidar a camisa amarela, aparecer na mídia todo dia como os líderes. O impressionante foi ver o Forster, principalmente na segunda metade da prova, ele ditando o ritmo o tempo inteiro. E o Nino na roda dele. Na equipe Cannondale, o Avancini se mostrava muito mais forte que o Fiumik. Talvez não muito mais forte, mas o Avancini ele tinha que gerenciar o ritmo para que o Fiumik se mantivesse junto. Daí nós tínhamos o bolo das equipes da Bulls, Trek, em algum momento trabalhando junto, não trabalhando junto, e o Kuhave e o Sanguês, que são 2 monstros pedalando lá sozinho, tentando tirar tempo. Isso, quem se desgastou demais, eu tô curioso em relação ao Forster e eu também tô curioso em relação ao Avancini, porque ele fez muita força. Esses são os 2 caras que eu estou curioso para saber amanhã. Além da questão física do Avancini, teve a questão psicológica. Porque toda a discussão, tá vendo? Começou até a coçar. A discussão toda começou logo após a linha de chegada. Quando o Avancini e o Fiumik, eles foram entrevistados, o Fiumik, ele foi mais sutil, dizendo que eles não concordavam muito com a forma como a Scott, o aspecto estratégico da Scott. Quando a repórter foi para o Avancini disse que as bicicletas deveriam ter microfone, para o mundo descobrir quem o Nino realmente é. Pegou pesado demais. E daí é lógico, ela como uma boa jornalista, o que você quer dizer com isso? Ah, porque o Nino fala demais, ele fala um monte de coisa, fala um monte de merda de todo mundo, e eu acho que isso não é bacana, e daí ele deixou transparecer um pouco do lado emocional no momento que ele fala que ele lutou muito pra estar lá, e etc, que agora ele tá competindo de igual para igual. Então, nós como brasileiros, nós sabemos o quanto o Avancini lutou para estar lá. Só que isso deixa transparecer também um pouco o aspecto emocional de que ele se sentiu incomodado com o que o Nino possivelmente falou, ou possivelmente não, com o que ele falou.
Só que em contrapartida, quando a gente olha para o Nino e a gente imagina um cara suíço, frio, eu acho que dificilmente o Nino tenha falado alguma coisa no calor da emoção. Ele falou porque realmente ele procura o que ele tem que falar para abalar diferentes atletas. No caso específico, o que dá a impressão é que teve alguma coisa relacionada a Scott estava fazendo o trabalho e daí o Nino deve ter começado, sai da minha roda, para de chupar roda, vamos chupar roda em outro lugar, não sei o quê. E o Avancini, como campeão do mundo de maratona, podendo bater de igual para igual fisicamente com o Nino, ele talvez não tenha engolido isso. Só que daí na guerra psicológica, o Nino talvez tenha levado vantagem, né? Porque a partir do momento que você fica bravo, emocionado, não sei o quê, enquanto você tem um cara que está te provocando, quanto mais você provoca e mais você percebe que o cara se abala, mais relaxado e à vontade você fica, enquanto o outro cara fica bravo. Não está no regulamento que o cara não pode falar. Eu concordo? Eu acho certo? Talvez não. Mas qual é a ferramenta que eu teria para contrapor aquilo? Fica quieto, fala o que você quiser. Eu sei quem eu sou. Eu sei do meu potencial. E tem outra. Você tem a camisa amarela. Você tem a responsabilidade de fazer força se você quiser. Se você não quiser que eu esteja na sua roda, você faz força. Agora, se você quiser fazer força e você não me deixa para trás, você pode falar o que você quiser. Daí, no final da etapa, nós teremos um cenário diferente, que seria o Nino, puto da vida, dizendo que ele achava um absurdo que a Cannondale só ficava na roda da Scott, todo emocionado, e daí nós teríamos no microfone o Avancini, que era o lado frio. Ele falou assim, bom, mas o Nino, ele quer o quê? Ele é o melhor ciclista do mundo, ele tem a camisa amarela, ele queria que eu puxasse o ritmo, ele é o cara que tem a camisa amarela, ele é o melhor do mundo, ele tem que puxar o ritmo. Então tem esse contraponto entre o que poderia ter acontecido e o que aconteceu. Algumas horas depois da chegada, o Avancini colocou um post onde ele fala que talvez ele tenha usado palavras, talvez poderia ter sido uma declaração mais soft, mas que de qualquer forma ele não concordava com a estratégia e que ele acha que a prova tem que ser competida na perna e não nas palavras. Aí eu tenho que discordar, porque no esporte de alto nível, psicológico é tudo. E se você tem um atleta que consegue desestabilizar o outro, né? É certo, eu acho legal, eu faria, eu acho que essa é a melhor conduta? Não. Alguma forma de tentar reverter, porque daí o Nino ficaria puto. Mas a partir do momento que o Nino percebeu que estava funcionando, daí ele fala mais ainda. Um detalhe que talvez tenha feito muita diferença. Assim que eles chegaram, o Nino e o Forster, eles chegaram, água e sumiram. Vai para algum lugar, vai tomar água, não dá declaração nenhuma, senão vão colocar um microfone na sua boca e você cansado, emocionado, você vai falar coisa que talvez você não queira. Some. O Nino e o Forster sumiram. O Avancini e o Fiumicq sentaram ali, ainda ofegantes, é claro, emocionados, putos, cansados, hipoglicêmico, pouca glicose, entendeu? Daí, microfone ao vivo. A responsabilidade de você fazer uma declaração ao vivo ainda emocionado é muito forte, entendeu? Ó, não tô pronto para falar ainda. Me coloca, daqui um pouco eu falo. Talvez se ele tivesse dado 10 minutos para fazer a declaração que ele fez, ele teria falado algo completamente diferente. O problema foi talvez a falta de assistência, porque isso não é necessariamente o ciclista que tem que tomar essa decisão. Tem que ter um chefe de equipe. O cara que é responsável, o cara que sabe disso, pega os atletas, tira do cenário, né? Como que a gente vê nas provas de ciclismo? Os caras desaparecem. Assim que o cara cruza a linha de chegada, já vem alguém com uma mochila, vai carregando o cara, coloca o cara dentro do trailer, ok. Daí ele começa a receber informações. Limpa o seu rosto, toma água, como que foi, ó, vão te perguntar isso, porque aconteceu aquilo, isso, aquilo, daí você tem um cenário, daí você volta, né, limpo, camisa nova, pronto para dar sua declaração, e daí você fala o que você quiser. Mas de qualquer forma, essas são as minhas perspectivas. O que vocês acham sobre todo esse acontecido? A opinião de vocês é bem importante, porque eu tenho certeza que vai ser
bem dividida as opiniões. É isso, tchau, até a próxima.